Tarde, voltamos aí com a história aí que eu tô lendo para vocês, que vai servir para a vida de vocês. Ouça quando você estiver trabalhando, ouça quando você estiver em casa, quando você não tiver nada para fazer, ouça quando estiver lavando louça, que eu tenho certeza que você vai tirar várias lições desse livro, gente. Eu estou lendo juntinho com vocês. Eu não li esse livro, não li esse livro, não. Eu estou lendo esse livro todinho juntinho com vocês, porque eu quero compartilhar coisas boas com vocês. Eu quero compartilhar coisas boas com vocês. Por isso eu estou aqui. Vamos novamente ler a página 38. Queremos ser ricos, mas sempre que as oportunidades aparecem diante de nós, esse espírito de procrastinação nos incita, com o nosso próprio consentimento, a adiar as coisas. A gente sempre fica adiando as coisas para dar ouvido a esse espírito de procrastinação. Tornamo-nos nossos piores inimigos. Nós somos nossos piores inimigos. Em minha juventude, não identificava essa tendência dos homens com o vocabulário que tanto agradou o nosso amigo da Síria. Pensava, no início, que era o meu pobre juízo que me fazia perder negócios tão lucrativos. Mais tarde eu joguei a culpa na minha teimosia. Gente, quando eu comprei esse lote aqui, eu comprei ele financiado da Vale do Rio Doce. Ó, vários anos para pagar, eu nem sei, então eu não vou falar, assinei várias promissórias. Depois, a dona do lote do lado, ela falou para mim assim: eu não quero morar aqui não. Eu poderia passar para você pagar mensal e daria para me pagar, sabia? Só que assim, eu pensei assim, poxa, eu vou ter que construir ainda, vai que eu não consigo pagar esses lotes, 2 lotes, né? Você acredita que uma outra pessoa comprou e essa pessoa comprou por 6 mil e vendeu por 35 mil o lote. E hoje o lote está valendo aqui 50 mil. Não sei se eu vou construir esse lote. Eu tenho que construir a casa para morar, que eu moro de aluguel. Então vai ser difícil para mim construir. Ai, se eu tivesse comprado aquele lote por 6 mil, gente. Depois de uns meses, não passou anos, para o lote valer 35 mil reais. A sorte veio na minha porta, bateu e eu procrastinei. Mais tarde, eu joguei a culpa na minha teimosia. Por fim, eu tive de dar o braço a torcer. Tratava-se de um hábito de adiamento desnecessário, onde se precisava de uma ação rápida e decisiva. Como odiei a procrastinação quando a verdade finalmente se mostrou, com a amargura de um ano selvagem, preso uma carroça. Fugi desse inimigo de meu sucesso que é a procrastinação. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor mercador. Era o Sírio outra vez fazendo perguntas. Você usa roupas finas, que em nada se parecem com as de um homem pobre, e fala como um homem bem-sucedido. Conte-nos, você ainda dá ouvidos à procrastinação? Como o comprador, nosso amigo, respondeu ao mercador, eu também acabei por reconhecer a procrastinação e bani a procrastinação. Para mim, a procrastinação provou ser uma inimiga, pois me observava, esperando ver frustradas minhas realizações. A história que contei é apenas uma entre os muitos exemplos similares que podem ser citados para mostrar como isso me desviou de minhas oportunidades. Depois que compreendemos, não é difícil superar tal coisa. Nenhum homem permite voluntariamente que o ladrão roube suas sacas de cereais. Tampouco permite voluntariamente que um inimigo seduza seus clientes ou roube seus lucros. Quando uma vez percebi que meu inimigo estava praticando ações como essas, subjuguei-o com determinação. Assim, todo homem deve dominar seu próprio espírito de procrastinação, de ficar parado, de não fazer nada, de adiar as coisas, se quiser participar dos ricos tesouros da Babilônia. O que diz Arcade? O que você quer dizer, Arcade, o homem mais rico da Babilônia?
Como você é o homem mais rico da Babilônia, muita gente acha que você, Arcade, é um sortudo. Concorda comigo em que nenhum homem pode alcançar uma grande soma de sucesso até que ele tenha completamente esmagado o espírito de procrastinação dentro de si mesmo? As coisas realmente se passam como você afirma, admitiu Arcade. Durante minha longa vida, observei gerações e gerações seguindo adiante por esses caminhos dos negócios, ciência e aprendizado que conduzem ao sucesso na vida. As oportunidades, elas surgem na vida de todos os homens. Alguns homens se agarram a essas oportunidades e direcionam essa oportunidade para a satisfação de seus mais profundos desejos. Mas a maioria dos homens hesita, falha e fica para trás, deixa passar a oportunidade. Você sugeriu que discutíssemos sobre a sua boa sorte. Deixemos-nos saber o que pensa o assunto. Vamos ver o que Arcade pensa sobre esse assunto agora. Arcade disse: eu vejo a boa sorte sob uma luz diferente do que de vocês. Eu tinha pensado nisso como a coisa mais indesejável que pudesse acontecer a um homem, sem grande esforço de sua parte. Agora eu percebo que não se trata de situações que alguém possa atrair para si mesmo. A partir de nossa discussão, aprendi que para atrair a boa sorte é necessário aproveitar as oportunidades. Por isso, no futuro, eu farei o melhor que puder quando as oportunidades surgirem para mim. Você pegou bem o sentido das verdades trazidas à luz por nossa discussão, replicou Arcade. A boa sorte, de acordo com o que vimos, segue de perto as oportunidades, mas raramente chega de outro modo. O mercador, nosso amigo, teria sido um eleito da boa fortuna se ele tivesse aproveitado a oportunidade que a boa deusa da boa sorte, pôs diante dele. Nosso amigo comprador, da mesma maneira, teria sido outro eleito da boa fortuna, se não houvesse hesitado em comprar na hora o rebanho de ovelhas, vendendo-o em seguida a um preço bastante vantajoso. Prosseguimos a discussão até encontrares meios pelos as quais a boa sorte pode ser atraída para nós. Creio que achamos o caminho. 2 histórias ilustravam como a boa sorte é consequência das oportunidades. Aqui está a moral que reside em histórias similares sobre a boa sorte. Tenha essa sido a boa sorte aproveitada ou não. A boa sorte pode ser atraída desde que estejamos atentos às oportunidades. Aqueles que se mostram ávidos por aproveitar as oportunidades para o seu próprio êxito atraem o interesse da boa deusa da boa sorte. A deusa da boa sorte sempre está ansiosa para ajudar aqueles que lhe agradam. E os homens de ação são os que mais conseguem isso. A ação os conduzirá ao encontro de sucesso que vocês tanto desejam. Os homens de ação, os homens que agem, que não ficam parados, que quando vem a oportunidade ele pega na hora, são favorecidos pela deusa da boa sorte. As 5 leis de ouro, as 5 leis de ouro. Um saco cheio de ouro ou uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias, se vocês tivessem que decidisse por um ou por outro, qual vocês escolheriam? Hein? Um saco cheio de ouro ou uma tabuinha cheia de argila gravada com palavras sábias? A bruxulente luz de uma fogueira feita com arbustos do deserto, o rosto queimado de sol dos ouvintes, brilhou com interesse. O ouro, disseram a uma só voz aos 27 homens que ali estavam reunidos. O velho Calababe sorriu astuciosamente. Atenção, atalou-lhe ele, levantando o braço. Ouça os cães selvagens ferindo a noite. Eles te uivam e ganem porque estão mortos de fome. Mas dê-lhes de comer. E o que fazem quando eles dão de comer? Começam a brigar e a andar empertigados. E continuam brigando e andando apertigados, sem dispensarem um único pensamento ao dia seguinte, que certamente virá. O mesmo acontece com os filhos dos homens. Pecam-lhes que escolham entre o ouro, peçam-lhe
que escolham entre o ouro e a sabedoria. E o que vocês fazem por sua vez? Ignoram a sabedoria e devoram o ouro. No dia seguinte, tornam-se uns bebês chorões porque não tem mais ouro. O ouro está reservado àqueles que conheci. Peraí, gente. O mesmo acontece com os filhos dos homens. Pecam-lhes, peçam-lhes que escolham entre o ouro e a sabedoria. E o que vocês fazem por sua vez? Ignoram a sabedoria e devoram o ouro. No dia seguinte, tornam-se uns bebês chorões, porque não tem mais ouro. O ouro está reservado àqueles que conhecem suas leis e permanecem fiéis às suas leis. Calabe escondeu as pernas magras sobre a túnica branca, porque tinha começado a soprar o frio vento daquela noite. Uma vez que vocês me serviram lealmente durante nossa longa jornada, cuidaram de meus camelos, cruzaram penosamente, mas sem queixas, a areia quente do deserto, enfrentaram bravamente os ladrões que tentaram despojar-me de minhas mercadorias. Contar-lhes-ei esta noite a história dos 5 leis do ouro. Uma história diferente de qualquer outra que já tenham ouvido antes. Ouçam com profunda atenção minhas palavras, pois se conseguirem assimilá-las apropriadamente, terão condições de reunir no futuro uma grande fortuna. Para causar efeito, fiz uma pausa. Sobre um dócil azul, as estrelas brilhavam no céu claro como o cristal da Babilônia. Atrás, o grupo prendia firmemente suas desbotadas tendas ao chão contra as possíveis tempestades que vinham de areia. Mas para o outro lado achavam-se os grandes fardos de mercadoria caprichosamente empilhados e cobertos por peles. Próximo dali, o rebanho de camelos espojava-se na areia. Alguns ruminando, satisfeitos, enquanto outros dormiam, enchendo o ar com seus roncos. Você nos contou muito boas histórias, Calabe, disse o chefe dos enfardadores. Confiamos em que sua sabedoria nos guie até o dia seguinte, quando então teremos concluído nossos serviços contigo. Falei-lhes de muitas aventuras em terras estranhas e distantes, mas esta noite eu quero tecer comentários sobre a sabedoria de Arcade, um homem venturoso e tarimbado. Ouvimos falar muito dele, confessou o chefe dos enfardadores, pois foi o homem mais rico que já viveu na Babilônia. Sim, ele foi realmente o homem mais rico. Isso porque sabia, como nenhum outro homem antes dele, como guardar dinheiro. Esta noite falarei sobre os seus grandes conhecimentos, de acordo com as informações que Nomansi, seu filho, me comunicou há muitos anos lá em Nínive, quando eu não passava de um garotinho. Meu patrão e eu mesmo ficamos uma vez até tarde da noite no palácio de Nomansi, e eu tinha ajudado meu patrão a carregar grandes fardos de tapetes caríssimos para serem examinados por Nomansi, até que sua escolha das cores o deixasse satisfeito. Por fim, ele se mostrou bastante simpático e ordenou que nos sentássemos com Manassir com ele para saborear um vinho delicioso de requintado buquê que aqueceu meu estômago tão desacostumado de vinho tão bom, dessas bebidas tão finas. Foi nessa noite que o anfitrião nos contou a história da grande sabedoria de Arcade, seu pai, em termos que tentarei reproduzir diante de vocês da melhor maneira possível. É costume da Babilônia, como sabem todos vocês, que os filhos de pais ricos vivam na casa paterna, esperança de herdarem os seus bens. Arcade não aprovava tal costume. Por isso, quando Nomansi, seu filho, atingiu a maioridade, Arcade mandou chamar o jovem e dirigiu-se as palavras a ele. Meu filho, é meu desejo que você herde todos os meus bens. Entretanto, primeiro deve provar que é capaz de administrar adequadamente os meus bens. Por isso quero que saia pelo mundo e mostre sua competência para ganhar dinheiro e tornar-se um homem respeitado entre nossa gente. Para você começar bem, meu filho,
eu lhe darei duas coisas que eu mesmo não tive quando eu iniciei, como um pobre rapaz, a construção de minha fortuna. Primeiro passo, eu ponho nas suas mãos este saco com moedas de ouro. Se usá-las com discernimento, ele constituirá a base de seu futuro sucesso. Segundo, eu deixo sob sua custódia essa tabuinha de argila onde estão gravadas as 5 leis de ouro. Se conseguir transportar o espírito delas para os seus próprios atos, elas lhe trarão competência e segurança. Daqui a 10 anos, volte, meu filho, à casa de seu pai e dê-lhe conta de tudo o que você fez. Se eu achar que se mostrou valoroso e me apresentar provas disso, eu farei herdeiro de todos os meus bens. Por outro lado, comunicarei tudo isso aos sacerdotes, para que eles possam trocar por minha alma a generosa consideração dos deuses. Assim, Nomaci partiu em busca do seu próprio caminho, pegando o saco de ouro que o pai dele deu para ele. A tabuinha de argila cuidadosamente envoltada em um tecido de seda, seu escravo e os animais de carga e de montaria, e foi. Os 10 anos se passavam. E Nomaci, como tinha sido combinado, retornou à casa do seu pai, tendo este providenciado uma grande festa em sua homenagem e para a qual convidaria grande número de amigos e parentes. Terminadas as comemorações, pai e mãe acomodaram-se em seus ricos assentos num dos lados do grande salão, e Nomaci apresentou-se diante deles para prestar contas de sua viagem, como tinha prometido o seu pai. Era noite. O aposento estava impregnado com a fumaça dos pavios dos candeiros, que produziam uma fraca iluminação. Escravos em túnicas brancas abandonavam ritmicamente um único ar com longas folhas de palmeira. Uma pomposa dignidade dava colorido à cena. A esposa de Nomaci e seus 2 filhos, ainda pequenos, com amigos e outros membros da família, estavam sentados sobre tapetes atrás dele, ouvindo avidamente. A gente tá me dando uma sede assim, não estranha. Meu pai, começou a dizer Nomaci, cheio de respeito, inclino-me diante de sua sabedoria. Há 10 anos atrás, quando me achava às portas da maioridade, o Senhor incentivou-me a partir e a tornar-me um homem entre os homens, em vez de permanecer nessa cidade como vassalo de sua fortuna. E me deu um saco com moedas de ouro, e me concedeu liberalmente as atenções de sua sabedoria. Quanto ao ouro, ai de mim, devo admitir que não usei com perícia. Ele fugiu de minhas inexperientes mãos como a lebre selvagem foge, na primeira oportunidade do jovem que o caça. O pai sorriu indulgentemente. Continue, meu filho. Sua história me interessa em todos os seus detalhes. Decidi ir para Nínive, uma próspera cidade, acreditando que ali encontraria oportunidades. Juntei-me a uma caravana e fiz entre seus membros numerosos amigos. Ali também se achavam 2 homens bem-falantes que tinham um belíssimo cavalo branco, rápido como o vento. Enquanto viajávamos, eles me disseram que havia em Nínive um homem riquíssimo, dono de um cavalo tão veloz que nunca tinha sido derrotado. Por sinal, não acreditava que pudesse existir cavalo mais corredor que o dele. Por isso estava disposto a apostar qualquer soma, por mais alta que fosse, em como seu cavalo venceria qualquer outro em toda a Babilônia. Comparado aos detalhes, zombando, meus amigos, o animal do niniviano não passava de um pangaré que podia ser batido com facilidade. Propuseram-me então, como se estivessem me fazendo um grande favor, participar com eles da aposta. Eu fiquei logo entusiasmado com aquele plano todo. Nosso cavalo levou uma surra vergonhosa e acabei perdendo grande parte desse ouro que o senhor me deu, pai. O pai não pôde deixar de rir naquele momento. Mais tarde, eu descobri que se tratava de um plano fraudulento desses crápulas e que eles constantemente viajavam com caravanas, procurando sempre novas vítimas. Creio que todos aqui já perceberam que o homem Nínive era um associado deles,
que dividia entre os três os lucros da aposta. Esse astucioso golpe me deu minha primeira lição, incitando-me a ter mais cuidado daí para frente. Logo aprenderia outra, igualmente amarga. Na caravana havia um outro jovem com quem estreitei laços de amizade. Ele era filho de pais ricos como eu, viajando a Nínive a fim de encontrar uma posição conveniente. Não muito depois de nossa chegada, ele me contou que um comerciante tinha morrido, deixando uma loja repleta de ricas mercadorias e uma clientela de primeira qualidade que podiam ser adquiridas por um preço insignificante. Dizendo que seríamos sócios em partes iguais, mas que antes precisava voltar à Babilônia para investir o seu dinheiro. Convenceu-me, papai, a comprar a loja apenas com a minha parte, acrescentando que a dele seria usada mais tarde para levantar adiante o empreendimento. Ele adiou quando pôde sua viagem à Babilônia, provando nesse meio tempo ser um comprador burro e um gastador insensato. Por fim, eu mandei-ele embora, mas o negócio já se deteriorizava. Estava acabando. A loja repleta de mercadorias que ninguém queria comprar e eu sem dinheiro para adquirir outras mercadorias. Passei o que restava a um israelita por um preço desprezível. A isso se seguiram. Meu pai, dias bastante amargos para mim vieram. Procurei emprego e não encontrei, pois não tinha profissão nem treinamento que me capacitasse a ganhar o meu próprio dinheiro. Vendi meus cavalos, vendi meu escravo, vendi grande parte de minhas roupas para que pudesse comer e ter cavalos. Vendi meu escravo, vendi grande parte de minhas roupas para que pudesse comer e ter um lugar para dormir, mas a escassez tornava-se a cada dia mais assustadora. Nesses dias amargos, porém, lembrei-me da confiança que o Senhor tinha depositado em mim. O Senhor insistiu comigo para que me tornasse um homem, e eu estava disposto a não desapontá-lo. A mãe escondeu-a. Nesses dias amargos, porém, meu pai, lembrei-me da confiança que o Senhor tinha depositado em mim. O Senhor insistiu comigo para que eu me tornasse um homem, e eu estava disposto a não desapontar o meu pai. Logo a mãe escondeu o rosto assim, gente, e chorou baixinho a mãe dele. Foi então que me veio à memória a tabuinha que o Senhor me dera e onde eu tinha gravado as 5 leis do ouro, pai. Eu li com extremo cuidado suas sábias palavras e percebi que, se ao menos tivesse buscado primeiro a sabedoria, meu ouro não teria ido embora. Decorei cada uma das leis e determinei que, se ainda uma próxima vez a deusa da boa fortuna sorrisse para mim, eu me deixaria guiar pela sabedoria dos mais velhos, em vez de confiar na inexperiência da juventude. Para proveito de todos os que se acham aqui reunidos nessa noite, nessa festa que meu pai fez, minha mãe, terei as sábias palavras de meu pai gravadas sobre a tabuinha de argila que ele me entregou faz hoje 10 anos. Vocês se lembram aí da Serra Pelada, dos garimpeiros aí que, né? Eu vou mostrar para vocês. Isso aí ninguém falava nem o nome dele. Índio pegou mais de 1 tonelada. Tirou exatos 1.283 quilos de ouro. Em valores de hoje, Índio garimpou o equivalente a 122 milhões de reais. Estava milionário e fez o que os novos ricos costumam fazer. Começou a gastar. Eu fui para Belém, comprei logo 13 carros de uma lapada, comprei 11 casas. Na época, Índio tinha vontade de conhecer o Rio de Janeiro e foi comprar a passagem de avião vestido com a mesma roupa do trabalho. A moça lá do guichê veio desfazer de mim, né? Eu digo, dona, só porque o cidadão está de terno e gravata, a senhora deixa. Moça, ela disse, não tem passagem para outro. Eu digo, não estou perguntando se tem passagem hoje, não. Quero saber se a empresa tem ou não tem um avião para me deixar no Rio de Janeiro. Em vez de comprar uma passagem, Índio fretou um Boeing, pagou na época 45 milhões de cruzeiros, o equivalente a 4 quilos de ouro, 380 mil reais em valores de hoje, e viajou sozinho para o Rio num avião de 156 lugares.
Esse é o doutorinho, tá certo. Eles me botaram logo o nome do doutor. Viajou eu, o piloto, o copiloto e a aeromoça. Na cidade maravilhosa, mais uma extravagância. Índio ficou numa suíte presidencial do Copacabana Palace por mais de um mês. A diária da suíte onde Índio ficou custa hoje cerca de R$7.000. A influência de todo ser humano, quando ele é novo, ele quer conhecer a alta. Índio conheceu a alta, trocava de carro, de casa e de mulheres como quem troca de roupa. Se casou 13 vezes e conseguiu torrar R$122 milhões em apenas 3 anos. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? O que eu faria? Eu gastaria tudo de novo. Eu já tô velho mesmo. Índio ainda se recupera de um acidente vascular cerebral. Aos 60 anos, ele vive de favor na casa de Dona Raimunda. Por ironia, ela também ganhou muito dinheiro em Serra Pelada e também perdeu tudo. Vocês viram aí, né, gente? Tem que ter sabedoria, porque sem sabedoria você pode ter todo o dinheiro do mundo, porque vai torrar ele sim, porque dinheiro não aguenta lapada. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus gastos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo o ouro, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão num campo. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não conta com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de pessoas trapaceiras e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investir o seu ouro. Essas são as 5 leis do ouro gravadas por meu pai na tabuinha. Proclamo-as tão valiosas quanto o próprio ouro, como ficará demonstrado pela continuação de minha história. Ele então encarou o pai. Contei-lhe sobre a grande pobreza e o desespero que minha inexperiência me trouxe, meu pai. Entretanto, não existe nenhuma sucessão de infortúnios que não chegue a seu fim. No meu caso, isso aconteceu quando consegui um emprego como chefe de um grupo de escravos que trabalhavam na nova muralha externa da cidade. Usando o meu conhecimento da primeira lei do ouro, economizei uma moeda de cobre dos meus primeiros vencimentos, acrescentando a ela, sempre que possível, uma moeda de prata. Era um procedimento lento, pois eu tinha de fazer despesas pessoais. Eu gastava de má vontade, admito, porque estava determinado a ganhar. Antes de completar os 10 anos, muito mais dinheiro que aquele que o senhor me deu, meu pai, me havia concedido. Um dia, o chefe dos escravos, de quem me tinha tornado amigo, disse: "Você é um jovem econômico que não gasta temerariamente o que ganha. Tem procurado guardar dinheiro?" "Sim", respondeu ele. "Meu desejo é juntar o suficiente para repor aquele que meu pai me deu e eu perdi. Posso garantir-lhe que se trata de uma ambição meritória, um mérito. Sabia que o dinheiro que você está economizando pode trabalhar para você e ganhar muito mais dinheiro?" Ai de mim, tive uma experiência bastante amarga, pois todo o ouro de meu pai escorreu como água, e tenho muito medo de que o meu ouro que eu consegui vá pelo menos para o mesmo caminho. Se tiver confiança em mim, eu ensinarei a lidar de modo lucrativo com o dinheiro, disse o meu patrão. Dentro de 1 ano, a muralha externa terá sido terminada e estará pronta para receber os grandes portões de bronze que serão erguidos em cada entrada, a fim de proteger a cidade contra os inimigos do rei.
Em toda Nínive não existe metal suficiente para fazer esses portões, e o rei ainda não pensou em providenciá-los. Eis o meu plano. Um grupo de nós juntará o dinheiro que temos para organizar uma caravana às minas de cobre e estanho muito distantes e trazer até Nínive. E quando o rei ordenar a fabricação dos portões, nós sozinhos poderemos fornecer o metal a um preço que o soberano não se recusará a pagar. Se o rei não quiser comprar diretamente de nós, mesmo assim ainda teremos o metal, que poderá então ser vendido a um preço bem mais alto. Em seu oferecimento, reconheci a oportunidade para aplicar a terceira lei e investir minhas economias sob a orientação de um homem sábio. Não fui desapontado. Nosso grupo foi bem sucedido e meu pequeno depósito de ouro cresceu bastante com a transação. Com o tempo, eu fui aceito como um membro desse mesmo grupo em outros empreendimentos. Eram homens de tirocínio para os negócios. Discutiam minuciosamente todos os planos levados a seu exame antes de se lançarem a qualquer empresa. Protegia o principal contra todas as eventualidades e não se metiam em nada em que o dinheiro investido não pudesse ser recuperado. Iniciativas malucas como do cavalo de corrida ou da expedição pelos mares em que eu tinha entrado devido à experiência não teriam sido sequer consideradas por eles. Eles teriam percebido imediatamente sua fragilidade. Através da minha associação com esses homens, eu aprendi a investir com segurança e garantir um retorno lucrativo para o meu dinheiro. À medida que os anos passavam, meu tesouro crescia rapidamente. Já tinha conseguido juntar muito além de tudo quanto perdera. Devido aos meus infortúnios, tentativas e êxitos, pude repetidas vezes, meu pai, provar a sabedoria das 5 leis de ouro e ver em cada um desses momentos como estavam certas. Para quem não conhece essas leis, o dinheiro não aparece tão frequentemente e, quando aparece, vai rapidamente embora. Já para aqueles que não hesitam em utilizá-las, o dinheiro aparece e trabalha para eles como escravo. Nomaci parou de falar e acenou para um escravo no fundo da sala. O escravo trouxe para a frente, um de cada vez, 3 pesados sacos de ouro. Nomaci pegou um desses sacos, colocou-o no chão, diante de seu pai, dirigindo-lhes essas palavras: O Senhor, meu pai, me deu, quando há 10 anos deixei sua casa, um saco com moedas de ouro, ouro da Babilônia. Pois aí está, com devolução, um saco com moedas de ouro de Nínive, de igual peso, uma troca equivalente como todos concordarão. O Senhor me deu também uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Em seu lugar, aí estão esses 2 outros sacos com moedas de ouro. Assim dizendo, tirou-os das mãos dos seus escravos e, do mesmo modo, colocou-os no chão diante do seu pai. Penso provar com isso, meu pai, que considero seus conhecimentos muito mais valiosos que o seu ouro. Mas ainda assim, quem poderia aquilitar em moedas de ouro o valor da sabedoria? Sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido pelos que o têm, mas com sabedoria o ouro pode ser adquirido pelos que não têm. Como podem provar sobejamente, existem 3 sacos de ouro aqui. Além disso, sinto a mais profunda satisfação, meu pai, em estar diante do Senhor e poder lhe dizer que, devido à sua sabedoria, fui capaz de tornar-me rico e respeitado entre os homens. O pai pôs-se afetuosamente sua mão sobre a cabeça do filho. Você, filho, aprendeu bem suas lições e me sinto realmente feliz por ter um filho a quem possa confiar minha riqueza. Calab terminou sua história e olhou interrogativamente para os ouvintes. Que sentido tem para vocês a história de Nomaci, hein, gente? Perguntou aí Calab. Quem entre vocês pode comparecer diante do pai ou do sogro para prestar contas de uma boa administração de seus ganhos? Quem não pensaria esses veneráveis homens se lhes dissessem: viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito, ganhei muito, mas ai de mim, eu não consegui juntar muitas moedas de ouro. Despendi algumas sabiamente, outras tantas esbanjei loucamente. Além das que perdi de modo insensato, ainda pensam tratar-se de um capricho do destino, que alguns homens tenham muito ouro, enquanto outros homens não têm nada?
pois estão errados. Os homens têm muito dinheiro quando conhecem as 5 leis de ouro e sabem empregá-las. Por ter aprendido e empregado bem essas 5 leis em minha juventude, hoje sou um homem rico, sou um comerciante. Não acumulei minha riqueza devido a um passe qualquer de mágica, não, gente. A riqueza que chega muito rápida vai embora também muito rápido. A riqueza que promove gozo e satisfação para seu proprietário constrói-se gradualmente, porque é uma criança nascida do conhecimento e da persistência de todos nós. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para o homem consciençoso. Ter paciência para com um fardo, ano após ano, acaba por levar à realização. A observância das 5 leis do ouro traz sempre uma bela recompensa. Cada uma dessas 5 leis é rica de sentido, e temendo que não tenham sido suficientemente assimiladas durante minha breve história, faço questão de repeti-la para vocês. Conheço-as de cor, porque em minha juventude pude ver o quanto eram valiosas. Não sosseguei enquanto não as retive na memória palavra por palavra. Eu fixei elas na memória. Vamos à primeira lei do ouro. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos. Uma moeda, 10% de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Todo homem que separar religiosamente 1/10 de seus ganhos, investi-lo sabiamente, criará um considerável fundo que não somente lhe trará um vultoso rendimento futuro, como também protegerá sua família depois que os deuses o chamarem quando ele morrer para o mundo da escuridão. A lei afirma igualmente que o ouro vem de bom grado para tal homem. Pode certificar-me disso em minha própria vida. Quanto mais ouro acumulei, mais prontamente ele veio até mim, e em quantidades crescentes. As moedas de ouro que economizei ganham ainda mais moedas, como acontecerá com vocês mesmos, e seus lucros continuam ganhando. Esse é o resultado da primeira lei. A segunda lei do ouro é: o ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. O ouro realmente é um trabalhador bem disposto. Está sempre ávido por multiplicar-se quando a ocasião se apresenta. Para o homem que conserva separado uma determinada quantidade de ouro, sempre surgem oportunidades para um empreendimento lucrativo. À medida que os anos passam, ele se multiplica das maneiras mais surpreendentes. Ouro também é dinheiro, né, gente? A terceira lei do ouro. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. O ouro realmente busca a proteção do proprietário cauteloso e aborrece a companhia do homem insensato. O homem que procura conselho dos mais sábios do manuseio do dinheiro aprende cedo e não pôr em risco o seu tesouro, mas preservar o seu tesouro em segurança e gozar com satisfação o crescimento de seu tesouro. A quarta lei do ouro. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O homem que tem moedas de ouro ou dinheiro, mas não é hábil em seu manuseio, depara-se muitas vezes com situações aparentemente lucrativas. São a miúde prenhes de perigo de perda, e quando bem examinadas por homens sábios, revelam pequena possibilidade de lucro. Por isso, o inexperiente que possui ouro confia em seu próprio juízo, investe seu capital em negócios ou propósitos com os quais não se acha familiarizado, que ele não conhece, que ele não sabe ninguém que conhece. Comete muitos erros e paga com seu tesouro pela falta de tarimba. Sábio, aliás, é aquele que investe o seu dinheiro de acordo com o conselho dos homens, acostumado a lidar com finanças. A quinta lei de ouro. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis.
o que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, os que confiam em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Propostas fantasiosas que impressionam como as histórias de aventuras sempre ocorrem ao novo proprietário de ouro. Elas surgem para adotar seu tesouro com poderes mágicos que o capacitarão a fazer ganhos impossíveis. Observem, porém, os homens sábios, pois eles conhecem verdadeiramente os riscos que se ocultam por trás de todos os planos para fazer grande riqueza rapidamente. Não esqueçam dos homens ricos de Nínive, que não admitiam qualquer coisa que pusesse em risco o principal ou não trouxesse em si mesmo a certeza de lucro. Aqui termina minha história sobre as 5 leis de ouro. Ao contá-la, espero ter passado para vocês os segredos de meus próprios sucessos. Não há realmente segredos, mas verdades que todo homem deve primeiro aprender e então seguir quem deseja sair da multidão, a qual, como aqueles cães distantes, tem de se preocupar todos os dias com alimentação. Amanhã entraremos na Babilônia. Olhem, vejam o fogo perene que arde acima do templo de Bel. Já estamos perto da cidade de ouro. Amanhã vocês terão dinheiro, o dinheiro a que tem dinheiro pelos seus serviços tão lealmente prestados. 10 anos depois desta noite, o que terão a contar sobre esse dinheiro de vocês, hein? Depois que vocês terminarem de ouvir esse livro. Se vocês todos os meses tirar 10% e guardar do seu dinheiro, todo o ganho, qualquer coisa que você fizer, você guardar 10%, seja no banco, seja na sua casa, 10 anos depois dessa noite, o que terão a contar sobre esse dinheiro? Se houver entre vocês quem, como Nomacir, venha usar uma parte do seu dinheiro para tentar conseguir por si mesmo uma posição social, a partir daí, deixar-se guiar pela sabedoria de Arcade. Se depois de 10 anos, a contar de agora, for um apostador seguro, como o filho de Arcade, esse alguém será então rico e respeitado entre os homens. Nossas ações sensatas acompanham-nos através da vida para nos dar prazer e ajudar-nos. Do mesmo modo, nossas ações insensatas nos seguem para nos causar prejuízos e atormentar-nos. Ai de mim! Elas não podem ser esquecidas. Na primeira fila dos dissabores que nos perseguem estão as recordações das coisas que devíamos ter feito, das oportunidades que vieram até nós apenas para testemunhar nosso pouco caso. Ricos são os tesouros da Babilônia, tão ricos que nenhum homem seria capaz de estimar seu valor em moedas de ouro. A cada ano tornam-se mais ricos e mais valiosos, como os tesouros de qualquer terra. Eles são uma recompensa, uma bela recompensa para homens de iniciativa que resolvem garantir sua justa partilha. Na força de seus próprios desejos, acha-se um poder mágico. Guie esse poder com seu conhecimento das 5 leis do ouro, e assim poderão compartilhar os tesouros da Babilônia. O emprestador de dinheiro da Babilônia. 50 moedas de ouro. Nossa, 50 moedas de ouro. Nunca antes na vida tinha Rodin, o fabricante de lanças, carregando uma quantia dessas em seu alforje de couro. Descia a estrada real cheio de contentamento, depois de ter deixado o palácio do soberano mais liberal do mundo. As moedas tilintavam agradavelmente à medida que o alforje preso ao cinturão balançava a cada passo dele, a música mais divina que já tinha ouvido. 50 moedas de ouro, tudo seu. Mal podia acreditar em sua boa sorte, quanto poder nesses discos tilintantes. Podia comprar o que bem entendesse, uma grande casa, poderia comprar terras, poderia comprar gado, poderia comprar camelos, poderia comprar cavalos, poderia comprar carruagens, o que quer que desejasse ele poderia comprar. Que uso deveria fazer disso, hein? Nessa noite, enquanto entrava na rua onde ficava a casa da irmã, só conseguia
pensar nessas cintilantes e pesadas moedas de ouro que lhe pertenciam. Ainda se recordava daquela noite, poucos dias antes, quando um perplexo Rodin entrou na loja de Maton, um emprestador de dinheiro e comerciante de joias e objetos raros, objetos antigos, sem sequer olhar à direita ou à esquerda para os artigos multicores e cuidadosamente dispostos. Ele atravessou o salão, dirigindo-se imediatamente para os fundos. Ali encontrou o amável Maton, refestelado sobre um tapete, enquanto um escravo negro servia-lhes finas iguarias. Venho em busca de seus conselhos, pois me encontro desorientado. Rodin mantinha-se impassível, de pé, o peito cabeludo aparecendo pela abertura do casaco de couro. O rosto fino e descorado de Maton sorriu, esboçando uma amável saudação. Que imprudências andou cometendo para que se visse obrigado a procurar um emprestador de dinheiro? Deu azar em alguma mesa de jogo? Ou se deixou enredar nas malhas de alguma dama tão elegante? Conheço-o há muitos anos e não me lembro de já ter sido procurado por você para tirá-lo de alguma enrascada. Não, não se trata disso. Não estou precisando de dinheiro. Estou, ao contrário, à procura de um conselho sensato. Mas ouçam isso. O que está dizendo? Ninguém recorre a emprestador de dinheiro para aconselhar-se. Meus ouvidos devem estar me pregando uma peça. Pois é isso mesmo. Como pode? Rodin, o fabricante de lanças, demonstra mais astúcia do que todos os outros, pois vem à presença de Maton, não em busca de ouro, mas em busca de conselho. Muitos homens me procuram a fim de que lhes consiga dinheiro suficiente para pagar suas loucuras, mas até onde sei, ninguém ainda veio até aqui atrás de um conselho meu. Contudo, quem realmente pode ser mais hábil nesses assuntos que o emprestador de dinheiro, a quem geralmente se pede socorro nos momentos críticos? Você comerá comigo, Rodin, continuou ele. Será meu convidado esta noite. Ordenou ao escravo. Estenda um tapete para o meu amigo Rodin, o fabricante de lanças, que veio me pedir um conselho. Ele será meu honrado convidado. Trago-lhe bastante comida e reserve-lhe a maior taça da casa. Escolha o melhor vinho, que ele bem o merece. Agora me diga, quais são seus problemas? Trata-se de um presente do rei? Um presente do rei? O rei o presenteou com algo que acabou se transformando num problema para você? Que tipo de presente? Por ter ficado muito satisfeito com o desenho que lhe apresentei para uma nova ponta nas lanças da guarda real, nosso soberano me deu de presente 50 moedas de ouro e agora me acho totalmente desorientado. Ele pagou, não foi de presente, né? Tenho sido quase a todo instante intimado por aqueles que gostariam de compartilhar essa riqueza comigo. É natural. Os homens sempre querem mais ouro do que têm e gostariam de ver aquele que ganha facilmente dividi-lo com eles. Mas você não pode dizer não? Sua vontade não é tão forte quanto o seu punho? Posso dizer não a muita gente, mas às vezes seria mais fácil dizer sim. Eu poderia recusar-me a dividi-lo com a minha irmã única, a quem sou inteiramente devotado. Como que vai recusar a gente prestar para a irmã única dele, que ele ama? É difícil, né? Posso dizer não a muita gente, mas às vezes seria mais fácil dizer sim. Poderia recusar-me a dividi-lo com uma minha irmã única, a quem sou inteiramente devotado? Certamente, sua própria irmã não pensaria em privá-lo do gozo de sua recompensa. Mas, em consideração a Aramã, seu marido, que ela gostaria que se tornasse um rico comerciante, ela acha que ele nunca teve uma chance e me implora que lhe empreste esse dinheiro a fim de que ele possa tornar-se um próspero comerciante, pagando-me então a partir de seus lucros. Meu amigo, comentou Maton,
aquele que empresta dinheiro. Esse é um belo assunto para uma discussão. O ouro traz para o seu possuidor responsabilidade e uma nova maneira de agir com seus companheiros. Traz o medo de perdê-lo e até de ser enganado. Traz uma sensação de poder e disponibilidade para praticar o bem. Pode ainda fazer com que suas melhores intenções lhe arranjem belas dificuldades. Nunca ouviu falar daquele fazendeiro de Nínive que podia entender a linguagem dos animais? Acho que não, pois não é realmente o tipo de história que os homens gostam de contar a uma pessoa ocupada com a fundição de bronze. Mas quero contá-la a você, para que saiba que pedir emprestado e emprestar significa muito mais do que o simples fato de o ouro passar das mãos de uma pessoa para as mãos de outra pessoa. Esse fazendeiro, que podia entender a conversa que os animais mantinham entre si, demorava-se toda noite no quintal da fazenda justamente para ouvir o que os animais diziam. Uma noite, ele ouviu o cavalo queixando-se ao asno dos rigores de sua sorte. Olha, eu sou um cavalo. Eu trabalho puxando o arado da manhã até a noite. Por mais quente que esteja o dia, por mais cansadas que se sintam minhas pernas, por mais que o laço esfole o meu pescoço, sou obrigada a dar conta do recado. Você, entretanto, é uma criatura que tem suas horas de descanso. Você é forrado com mantas multicores e não tem mais que carregar nosso amo aos lugares aonde ele deseja ir. Quando o homem não sai, você fica descansando e comendo a grama verde durante todo o dia. O asno, apesar de seus famosos coices, era um bom companheiro e simpatizava com o cavalo. Ele disse o asno para o cavalo. Meu bom amigo, replicou ele, você realmente trabalha muito pesado e eu, asno, gostaria de ajudá-lo. Por isso direi como pode fazer para ter um dia de descanso. Pela manhã, quando o escuro vier para amarrar ao arado, deite-se no chão e solte os maiores gemidos que puder, para que ele diga que você se encontra doente e não tem condições de trabalhar. Assim fez o cavalo, e no outro dia o escravo saiu à casa do amo para comunicar-lhe que o cavalo estava doente e não podia ser amarrado ao arado. Então disse o fazendeiro, use o asno para fazer o serviço então, já que o cavalo está doente. Durante o dia inteiro, o asno, que só tinha querido ajudar um companheiro, viu-se compelido a dar conta da tarefa do cavalo. À noite, depois de desamarrado do arado o asno, seu coração estava amargo, as pernas eram frangalhos, o pescoço todo esfolado. O fazendeiro tinha permanecido no terreiro para escutar. O cavalo iniciou a conversa. Você, asno, é um bom amigo, sabia? Devido ao seu sábio conselho, pude descansar durante o dia todo. Enquanto eu, reclamou o asno, sou como toda essa gente de bom coração que começa por ajudar um amigo e acaba sendo obrigada a fazer as tarefas do amigo todinho. A partir de agora, você deve puxar como sempre o arado, pois ouviu o amo ordenar do escravo que leve para o açougueiro se você ficar doente de novo. Tomara que ele o faça mesmo, pois você é um companheiro preguiçoso. A partir de então, não se falaram mais o asno e o cavalo. Aquele episódio tendo acabado com a amizade entre o asno e o cavalo. Saberia me dizer a moral dessa história, Rodin? É uma boa história mesmo, respondeu Rodin, mas não percebo que moral pode haver. Não achava que você saberia, mas existe e é muito simples, apenas isto. Se deseja ajudar um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. Não tinha pensado nisso, disse o Rodin. É uma sábia moral. Eu não quero assumir os fardos do marido de minha irmã, mas há uma coisa. Você empresta a muita gente. Os que pedem emprestado não lhe pagam?
Maton sorriu o sorriso daqueles cuja alma está repleta de experiências da vida. Quem é emprestado de dinheiro teria êxito se os que pedem emprestado não pudessem pagar? O emprestador não deve ser sensato e considerar cuidadosamente se seu ouro terá um desempenho proveitoso para o credor e se voltará em maior quantidade para ele, ou se será devastado por uma pessoa incapaz de fazer um uso inteligente do dinheiro, deixando-o sem seu tesouro e obrigando aquele que fez o empréstimo a um débito que não pôde acertar. Eu lhe mostrarei os objetos guardados em minha caixa de penhores e deixarei que eles lhe contem algumas dessas histórias. Ele trouxe para o aposento uma grande caixa forrada com pele de porco vermelha e enfeitada com desenhos de bronze. Colocou-a no chão e agachou-se diante dessa caixa, as duas mãos sobre a tampa. Exijo de cada pessoa a quem eu empresto dinheiro um penhor que fica guardado nesta caixa até que a dívida seja saldada. Quando pagam, devolvo para eles. Se nunca o fazem, fico com o penhor como uma permanente recordação daquele que não foi digno de minha confiança. Os empréstimos mais seguros, de acordo com as experiências que tive com minha caixa de penhores, são para aqueles cujos bens têm mais valor que empréstimos que desejam. São donos de terra, são donos de joias, são donos de camelos ou outras coisas que podem ser vendidas para amortizar a quantia em débito. Alguns penhores são joias mais valiosas que as dívidas. Outros são documentos estabelecendo que, em caso de não pagamento, o devedor passa automaticamente para o meu nome uma determinada propriedade. Fazendo empréstimos dessa natureza, asseguro-me quanto ao retorno do meu capital mais os rendimentos, pois o empréstimo está baseado no valor dos bens. Em outra classe acham-se os devedores, que têm capacidade para ganhar dinheiro. São como você, que trabalha ou presta um serviço em troca de uma remuneração. Eles têm algo tipo renda e são honestos e não sofrem nenhum infortúnio. Sei que posso contar com o pagamento do empréstimo, além dos juros combinados. Tais compromissos estão baseados no esforço humano. Temos ainda os que não possuem nada de valor nem mostram capacidade para uma remuneração periódica. A vida é dura e sempre existirá quem se veja derrotado por suas exigências. Aos empréstimos que lhes faço, ainda que tenha o cuidado de estabelecer quantias mínimas de empréstimo, minha caixa de penhores poderá censurar-me pelos anos vindouros, e a menos que tais quantias sejam garantias por bons amigos desses vendedores que os veem como pessoas honrados. Maton destravou o fecho e abriu a tampa. Rodin curvou-se avidamente para a frente. No alto da caixa, uma encharpe cor de bronze descansava sobre um pano vermelho. Maton pegou a encharpe e acariciou-a. Isto ficará para sempre em minha caixa de penhores, porque o dono já passou há muito tempo para o grande escuridão. Ele morreu. Continuo guardando essa garantia mais como uma prova de sua própria recordação, pois ele foi um bom amigo. Fizemos muito bons negócios juntos, até que, voltando de uma viagem ao leste, ele trouxe uma mulher para casar-se. Uma mulher bonita, mas não como as nossas esposas. Uma criatura encantadora, a mulher dele. Ele gastou todo o seu dinheiro para satisfazer os desejos dessa mulher linda que ele trouxe. Aí ele veio até mim em grande desespero, quando já se achava numa situação deplorável de dinheiro. Discutimos o assunto, contei-lhe que o ajudaria a retomar seus próprios negócios. Ele jurou pelo grande touro que estava disposto a fazê-lo. Mas não era o que estava escrito. Numa briga, ele enfiou-lhe uma faca no peito. A moça que ele pegou brigou com o marido, com o homem, a mocinha, linda, bonita. Na hora da briga ali, enfiou a faca no peito dele e matou ele. E ela? Perguntou Rodin. Sim, claro, isso pertencia a ela. Ele apanhou o pano vermelho,
amargando um terrível remorso, a mulher atirou-se às águas do rio Eufrates. Esses 2 empréstimos nunca serão pagos. A caixa de penhoros mostra-lhe, Rodin, que os seres humanos, sob a ação de fortes emoções, constituem um grande risco para o emprestador de dinheiro. Aqui, isto é diferente. Ele apanhou um anel de osso de boi. Isso pertence a um fazendeiro. Eu compro os tapetes de sua mulher. Os gafanhotos arrasaram-lhes a plantação um dia e eles ficaram sem comida. Ajudei o fazendeiro e quando houve a nova colheita, ele me pagou. Mais tarde ele voltou e me falou de estranhas cobras, numa distante terra tal, como as tinha descrito um viajante. Animais com pelos tão finos e macios que deles se podiam fazer tapetes mais belos que quaisquer outros já vistos na Babilônia. Eu queria trazer um rebanho, mas eu não tinha dinheiro. Assim, eu emprestei o dinheiro para ele, para a viagem e para comprar as cabras. Agora sua criação já começou, e no próximo ano surpreenderei os nobres da Babilônia com os mais caros tapetes de sua grande fortuna que pode comprar. Em breve estarei devolvendo o seu anel. Ele insiste em me pagar imediatamente. Alguns clientes fazem isso? Perguntou Rodin. Se pedem para propósitos que lhes tragam de volta o dinheiro, sim. Mas se pedem por causa de suas imprudências, é preciso ter cuidado, pois você pode acabar ficando sem o seu dinheiro. Fala-me sobre isto, solicitou Rodin, retirando da caixa um bracelete de ouro incrustado com joias de raro desenho. As mulheres agradam ao meu bom amigo, caçou Maton. Ainda sou muito mais jovem que você, retorquiu Rodin. Concordo, mas desta vez você está supondo uma história de amor aonde essa história de amor não existe. A dona deste penhor é gorda, é enrugada, é tagarela, o tempo todo, quase me levando à loucura. Houve um tempo em que ela e o marido tinham dinheiro e eram bons clientes, mas as coisas começaram a dar errado para o lado deles. Ela tem um filho a quem gostaria de tornar um comerciante. Assim me procurou e pediu-me dinheiro emprestado para que o filho pudesse entrar como sócio do líder de uma caravana que viajava com seus camelos, negociando numa determinada idade o que comprava em outra cidade. Esse homem revelou-se um tratante, pois deixou o pobre do rapaz perdido numa cidade longínqua, sem dinheiro, nem amigos ele não tinha, dando fora enquanto ele dormia. Talvez ele me pague quando for adulto. Até lá não tenho rendimento algum sobre o empréstimo, só muita conversa, mas devo admitir que as joias valem mais do que a dívida. Ela pediu seu conselho quanto à sensatez do empréstimo? Muito pelo contrário, ela mesma imaginou o filho como um rico e poderoso homem da Babilônia. Sugeri outra coisa, teria deixado a mulher enfurecida. Tentei com habilidade dissuadi-la. Eu sabia dos riscos que esse jovem experiente estava correndo, mas como ela estava oferecendo um penhor, não pude recusar. Isso continuou Maton, balançando um pedaço de cordão de embrulho amarrado num nó. Esse aqui pertence a Nebatur, o negociante de camelos. Quando ele compra um rebanho cujo valor ultrapassa suas reservas, ele me traz este nó, e eu lhe empresto de acordo com suas necessidades. É um sábio negociante, tenho confiança em seu bom tirocínio e posso emprestar-lhe livremente muitos outros comerciantes da Babilônia que gozam de credibilidade junto a mim por causa do comportamento correto que costumam ter. Seus penhores entram e saem frequentemente de minha caixa. Bons comerciantes são uma vantagem para a nossa cidade. Isso permite que eu os ajude a manter os negócios que tornam a Babilônia tão próspera. Maton apanhou um besouro feito de turquesa e atirou desdenhosamente no chão. Um escaravelo do Egito, o dono dele não está preocupado com que eu receba de volta o meu dinheiro.
Quando cobro, ele me responde: como posso pagar se o destino me persegue? Você já tem muito. O que posso fazer? O penhor pertence, na verdade, a seu pai, um homem de valor, de poucos recursos, que teve de hipotecar terras, hipotecar os gados para sustentar os empreendimentos do filho. O jovem conseguiu algum sucesso no início e logo ficou empolgado com a perspectiva de obter uma grande fortuna. Era ainda um homem muito imaturo e suas empresas foram à bancarrota. Caiu. A juventude é ambiciosa. A juventude, ela é muito ambiciosa. Ela gostaria de encontrar atalhos para a riqueza e as boas coisas que esta propicia. Para conseguir ficar rapidamente rico, o jovem é capaz de fazer empréstimos insensatos. Como ainda não reuniu um bom número de experiências, não percebe que uma dívida desesperada é como um poço profundo aonde se pode descer muito depressa e ali ficar por muitos dias, lutando em vão para sair. É um poço de lamentações e remorsos, aonde não chega a luz do sol e nem a noite não traz um sono reparador. Mas não costumo tirar a força daqueles que pedem dinheiro emprestado. Encorajo-os na verdade. Recomendo-o sempre, desde que seja para um bom propósito. Eu mesmo fiz meu primeiro negócio bem-sucedido com dinheiro emprestado. Todavia, o que pode fazer o emprestador de dinheiro num caso como esse? O jovem se acha em desespero e não consegue fazer nada. Está desanimado. Não tenta o menor esforço para saldar o seu débito. Meu coração luta contra a ideia de privar o pai de sua terra e de seu gado, que ele vai perder. Você está me contando muita coisa que eu realmente queria saber, arriscou Rodin, mas ainda não respondeu a pergunta que lhe fiz. Devo emprestar minhas 50 moedas de ouro ao marido da minha irmã? Elas representam muito para mim, essas 50 moedas de ouro. Sua irmã é uma excelente mulher, por quem tenho grande estima. Se o marido dela me procurasse para pedir 50 moedas de ouro, eu o interrogaria quanto ao uso que estava pretendendo dar a uma soma como essa. Se ele me respondesse que seu desejo era tornar-se um comerciante, investir em joias e suprimentos finos, eu diria: quais são seus conhecimentos nesse ramo de negócios? Você sabe onde comprar os preços mais baixos? Sabe onde vender a preços vantajosos? Ele pode dizer sim a todas essas perguntas, será? Não pode, admitiu Rodin. Ele já me ajudou na fabricação de lanças e nas lojas. Seu ofício. Então, eu lhe diria que seus propósitos não são sensatos. Os comerciantes devem aprender o seu ofício primeiro. Por mais valiosa que fosse, sua ambição não teria chance de sucesso se eu não lhe emprestaria dinheiro algum. Senão, eu não lhe emprestaria dinheiro algum. Mas vamos supor que ele dissesse para você: não, eu conheço tudo, eu sei, eu já ajudei muitos comerciantes, sei como viajar a Esmirna e ali comprar a preços baixos os tapetes tecidos pelas donas de casa. Conheço igualmente muitos homens ricos na Babilônia, dispostos a pagar bem mais caro por esses tapetes. Eu diria: seu propósito é sensato e sua ambição louvável. Ficarei feliz em lhe emprestar as 50 moedas de ouro se você me der uma garantia equivalente ao valor do débito. Digamos que ele contra-atacasse. Não tenho outra garantia senão minha condição de homem honesto e a palavra de que lhe pagarei bem pelo empréstimo. Eu seria obrigado a ponderar. Tenho em alta conta cada moeda de ouro. Se os salteadores roubarem essas moedas de ouro durante sua viagem a Esmirna, os seus tapetes, quando estiverem voltando, eles roubarem também, você então não terá qualquer possibilidade de reembolsar-me, de pagar-me, e meu ouro terá ido embora. O ouro, Rodin, é a mercadoria do empreendedor de dinheiro e fácil de emprestar. Se você concede um empréstimo insensato, ele tem poucas chances de voltar para o seu bolso. O emprestador prudente deseja não o risco do empreendimento, mas a garantia de que vai ser
reembolsado. Gente, eu vou ficar aqui com vocês. Eu fui até a página 53 porque é muito grande e fica muito extenso. Então, espere amanhã que vai ter, acho que as últimas partes. Se não for as últimas, eu tenho certeza que vocês vão aprender um pouquinho com essa leitura aí, que aonde você estiver, no banheiro, no seu comércio, aonde você estiver, você vai aprender, tá bom? Volte aqui, hein?